Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Vamos iniciar a leitura a partir do versículo 35. Diz assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo. Assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se um grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tímidos, ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedecem? Pode se assentar, fique à vontade. Meus irmãos, nós estamos diante de um texto muito conhecido por todos nós. Ele é tema de canções e várias que entoamos. E é uma passagem decorada por todos nós. Todos nós conhecemos esse feito miraculoso realizado por Jesus. E ainda que uma passagem conhecida, muito pregada, o Senhor sempre tem verdades pontuais a serem colocadas e trazidas aos nossos corações, todas as vezes que a sua palavra é mencionada, pois nós entendemos que ela se renova diariamente. E Ele tem uma revelação para a sua vida através dessa palavra, quem sabe uma resposta, uma exortação, mas que realmente seja a voz dEle ecoando ao seu coração e trazendo algumas certezas para que você saia daqui com mais fé hoje, em nome de Jesus. Amém? Eu gostaria de colocar algo aqui já e dizer que o Senhor, em toda a sua trajetória, enquanto ensinou, Ele nunca prometeu presentes. Ele nos prometeu a sua presença. Mateus 28, 20, o final, o último versículo do último capítulo do livro de Mateus, Jesus encerrando ali então, antes de ser assunto aos céus, ele diz aos seus discípulos o seguinte: Eis que estou convosco, ou estarei convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Então ele nos faz essa garantia, ele não nos fala de presentes, mas ele nos diz que ele estaria presente. E o maior presente que podemos ter é a presença dele. E eu gostaria de falar então, se pudéssemos intitular essa reflexão, seria o presente da presença. O presente da presença, porque entendemos que não há presente maior do que a presença dEle, e essa presença manifesta e revelada a nós. Amém? Nós lemos essa passagem aqui, e eu gostaria de fazer aqui uma exposição, e nós entendermos aqui algumas verdades dessa presença que está conosco, dessa presença presente, atuante e manifesta entre nós, em nós, e que deseja se revelar através de nós também. Nós vemos aqui então a passagem aonde Jesus, ele realiza um feito que ainda não havia sido feito. Algo que os discípulos que andavam com ele ficaram maravilhados, ao ponto de exclamarem ou perguntarem uns para os outros: mas quem é esse, que homem é esse, que os ventos e o mar lhe obedecem? Jesus, no contexto em que lemos aqui, ele está ensinando sobre as parábolas do reino. Ele inicia então um ensino aos seus discípulos e à multidão, inicia amanhã e vai até de tarde, estende o seu ensino, gastando ali todo o tempo, falando e afirmando as verdades do reino, que era o propósito pelo qual ele veio ali instruir toda a multidão. E quando então chega
à tarde, o texto nos diz que já está quase de noite. Eles estão cansados. Jesus encerra o período de ensino teórico. E ele agora, com os seus discípulos, ele diz aos discípulos, olha, nós vamos ir para o outro lado. Eu imagino esses discípulos, esses homens, cansados também. Quando nós lemos, nós não temos a dimensão do que era o convite, ou aqui a instrução, ou o que Jesus disse, falando para que eles fossem de um lado para o outro. A título de informação, o mar aqui em questão que está sendo falado, ele não é um mar, propriamente dito, de água salgada. É um mar considerado um mar pela sua dimensão, sua extensão, sua profundidade. É o mar da Galileia, é o mar de Lago de Genezaré, mar de Tiberíades. Quando você vê na narrativa bíblica, um desses nomes estão se referindo sobre esse lago, esse mar de água doce chamado Lago de Genezaré, que ficava na região de Cafarnaum, onde às beiras desse mar de água doce, Jesus exerceu boa parte do seu ministério. Para você entender a dimensão desse mar, ele tinha 24 quilômetros de largura, 116 quilômetros de comprimento e 50 metros, dependendo do local de profundidade. Ele estava aproximadamente a 213 metros abaixo do nível do mar. Então ali havia uma certa pressão muito forte e uma precipitação de tempestades que inevitavelmente acontecia de forma inesperada. Os discípulos que estavam com Jesus ali eram homens experientes, alguns deles viviam da pesca. João, Pedro, Tiago, André foram chamados nesse contexto. E o interessante é que eles sempre lidaram com esse tipo de tormenta, de dificuldade, de situação que eles estavam enfrentando agora. Mas Jesus, quando faz o convite, depois de todo esse contexto de ensino, falando que eles deveriam ir e atravessar e chegar ao outro lado, eu imagino esses discípulos pensando consigo, meu Deus do céu, eu acho que ele não conhece muito bem esse mar. Esse convite que ele nos está fazendo, né, é meio complicado. Nós estamos cansados. O normal seria, depois de um dia como esse, cansativo, era irmos para a nossa casa, descansarmos, para que no dia de amanhã continuássemos, então, a cumprir o nosso propósito. Eu imagino comigo, conjecturando, os discípulos consigo, falando, meu Deus, é perigoso. Mesmo sendo pescadores aqui, nós sabemos que pode acontecer à noite, de ter uma precipitação de ondas, por conta da força do vento, e causar uma tempestade, é perigoso. Mas, apesar de qualquer questionamento que possa ter sido levantado por eles estavam obedecendo à voz do Mestre, daquele que estava com eles. E Jesus então fala para eles, olha, vamos para o outro lado, vocês não vão sozinhos, eu vou com vocês. E eles então entram no barco com Jesus. E olha que interessante, Jesus estava cansado. Aqui revela o lado humano de Jesus, como sendo homem. Porque ele cansado, ele vai à popa do barco, ele pega uma almofada, um travesseiro, e ele começa ali a descansar. E seus discípulos agora, acordados ali, né, estão lidando, por terem mais experiência com a embarcação, com a travessia até o outro lado. Alguns poderiam pensar consigo, falando, poxa, Jesus é folgado, né? Nós estamos cansados, né? Ele pede para que nós pudéssemos atravessar, mas ele está dormindo. E Jesus dormindo, então, de repente sobrevém o que temia. Uma forte tempestade se levanta naquele mar. Mas de uma proporção que eu imagino que eles nunca experimentaram. Uma tempestade, um vento com uma força tamanha que as ondas estavam quase cobrindo o barco, segundo o relato, né, de Marcos. E eles começam agora a ficarem apavorados. E eu imagino ali, algum deles dizendo o seguinte, olha, vamos fazer o possível para não incomodar Jesus. Ele está dormindo. Vamos dar conta do que está acontecendo aqui.
Só que chega um devido momento em que o perigo se torna tão grande, pela situação em que eles estavam ali, de tamanho medo tomado, né, pela situação da tempestade que só aumentava, que eles falam, vamos chamar Jesus. Porque se nós continuarmos aqui, nós estamos no nosso limite, o nosso conhecimento sobre embarcação e pesca já foi. Vamos chamar ele para ver o que ele pode fazer. E Jesus, o interessante é que ele está dormindo em um sono profundo. Porque pense bem, uma situação dessa, onde o barulho do mar é grande, batendo contra o barco, aqueles discípulos apavorados, aquele barco, né, fazendo sobre as ondas esse movimento que traz náusea. Eu já vomitaria rapidamente ali. Não suportaria. E Jesus tranquilo, dormindo, né, descansando. Os discípulos então apavorados e acordam Jesus. E eu imagino que você apavorado, você não vai chegar e falar assim, Jesus, acorda. Jesus, acorda, pelo amor de Deus. Nós vamos perecer, nós vamos morrer, as ondas estão fortes, estão batendo contra o barco. Né, apavorados, eles acordam Jesus, Jesus acorda, né, daquela maneira, e sem dizer palavra nenhuma para aqueles homens. Ele diz a palavra para quem deveria, e ele diz ao mar, e ao vento, né, diz para o vento, aquieta-te, mar, acalma-te, e de repente, tudo se acalma. Tudo fica tranquilo. Antes de nós entrarmos em algumas aplicações que eu quero fazer, eu gostaria de ler um texto com vocês. Se vocês me permitem, vamos abrir livro de Jonas. Profeta Jonas, capítulo de número 1. Essa leitura é um pouquinho mais extensa, nós vamos ler o capítulo 1 todo, mas vai ser rápido. Diz assim a palavra do Senhor. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo, levanta-te e vai à grande cidade de Nínive, e clama contra ela, porque sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse, que tens? Dormente, levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim ele se lembre de nós para que não pereçamos. E dizia cada um ao seu companheiro, vinde, lancemos sortes para que saibamos por que causa nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram, declara-no tu agora, por que razão nos sobreveio este mal? Que ocupação é a tua? E de onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo é seu? E ele lhe disse, eu sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra seca. Então os homens se encheram de grande temor e lhe disseram, por que fizeste tu isso? Pois sabiam os homens que fugia de diante do Senhor, porque ele lhe tinha declarado. E disseram-lhe, que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se elevava e engrossava cada vez mais. E ele lhe disse, levantai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, mas não podiam, porquanto o mar ia assim, embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Senhor, nós te rogamos, não pereçamos por causa da vida deste homem, e não ponhamos sobre nós o sangue inocente porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram Jonas e lançaram ao mar, e cessou a fúria do mar.
Temeram, pois, esses homens ao Senhor com um grande temor, e ofereceram-lhe sacrifícios e fizeram votos a Deus. Deparou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse Jonas, e esse esteve 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Que interessante, né? Há uma semelhança nessas duas passagens. Aqui nós vemos o relato de uma tempestade que sobrevém também sobre o profeta Jonas. Um homem que agora estava, por sua conta e por sua culpa, levando uma embarcação toda a quase a morte. Um navio quase a naufragar, por conta de uma tempestade que veio. Nós vemos aqui o relato de Jonas, que mesmo com essa decisão de uma desobediência à vontade e uma ordem expressa de Deus, está dormindo tranquilamente. Um sono profundo. Ao ponto também daqueles homens que estão tomados de temor por conta daquela tempestade no navio, acordarem ele, porque senão ele iria continuar dormindo. E olha que interessante, Jesus estava dormindo profundamente em meio à tempestade, e Jonas também. Os homens que estavam com Jesus, após ver o feito que Jesus realiza como Deus, se enchem de temor. Os homens que estavam com Jonas, ao verem agora e saberem do motivo pelo qual eles estavam passando aquela tempestade, após a resolução onde Jonas é lançado ao mar, também lhes sobrevém um temor, porque eles entendiam que o Senhor era soberano, e era o único que tinha o poder de controlar a natureza. Agora, o que me chama a atenção? Uma tempestade estava sendo causada pela desobediência de um homem. E uma outra tempestade estava acontecendo, mesmo em meio à obediência. Sabe o que o Senhor me traz ao coração, que eu quero compartilhar com a igreja? Tempestades acontecem na vida de todos nós, independente de como estamos. Independente se estamos obedecendo a Ele ou não. As tempestades virão. O fato de Jesus estar no barco da nossa vida não nos isenta de dificuldades, não nos isenta de tempestades. Porém, há tempestades que sobrevêm à nossa vida, à nossa casa, que são consequência de desobediências, que nós mesmos somos os responsáveis por elas, e que precisamos identificar rapidamente o motivo pelo qual está acontecendo, para que possamos resolver e tudo estar bem. Mas aí vem a situação de que, mesmo estando obedecendo o propósito e a vontade do Senhor, existem tempestades que sobrevêm à nossa vida também. E diante dessa realidade, o que faremos? O que devemos fazer? Porque muitos têm a ideia de que servir a Jesus e ter Ele no nosso barco, sua presença entre nós, em nós, muitas vezes parece que tudo vai ir bem, no sentido de não ter problemas. E esse texto aqui nos fala a respeito de que não é bem assim que acontecem as coisas. Na prática, a vida cristã, ela é muito diferente. Ouvimos muitos discursos de vitória, de conquista, de bênçãos. Pelo fato do Senhor estar conosco no barco, isso é uma vitória, isso é uma certeza que Ele nos dá. Mas isso não nos isenta de passarmos as dificuldades adversas que podem surgir. E nós precisamos saber lidar com elas. E eu gostaria então de pontuar algumas realidades para nós podermos observar nesse texto de Marcos que lemos aqui, para sermos edificados. Primeira coisa, eu entendo que Deus é soberano. O controle de todo o cenário que estava acontecendo, por mais que parecia descontrolado, estava sob o domínio dele. Ele não estava dormindo à toa. Jesus tem um modo pedagógico diferente de fazer as coisas acontecerem e de ensinar os seus discípulos. Ele passou o dia todo ensinando na teoria, mas agora é como se ele dissesse para os seus discípulos: agora nós vamos para a prática. O que eu falei para vocês sobre a verdade do reino, vocês vão experimentarem de uma forma prática. Propositalmente,
Jesus está naquele barco porque ele deveria chegar do outro lado. Havia um propósito do outro lado também. E aí, queridos, ele está agora com seus discípulos, e essa situação toda que parece estar fora do controle, Jesus já sabia de tudo que iria acontecer. Não há nada que passa desapercebido. O que me chama a atenção é que essa tempestade, causada pela força do vento, a mesma palavra que aparece no livro de Jonas, né, no capítulo 1, versículo 4, é a mesma palavra tempestade que está em Marcos capítulo 4, versículo 37. Eu fui pesquisar e ver ali no grego, a grande tempestade vem de megalos, ou seja, é a mesma situação de tempestade, ou seja, Deus era soberano, a permissão dele ali no caso, estava no caso de Jonas para trazer uma correção e uma pedagogia para ele, e da mesma forma, Deus estava fazendo com seus discípulos, de forma pedagógica, permitindo acontecer essa tempestade, para trazer um ensinamento a eles então. Jesus, nesse contexto, traz a eles a segurança de que Jesus iria estar com eles, eles iriam chegar, mas eles não iriam sozinhos, Jesus estaria com eles na viagem. Ele não disse o que haveria de acontecer no meio do trajeto, Jesus disse que eles chegariam do outro lado. Na nossa vida, muitas vezes as coisas, quando o Senhor nos diz algo a respeito do que irá acontecer, Ele não diz detalhadamente os processos que vamos enfrentar, mas Ele nos garante que se Ele disse que chegaremos, vamos chegar, apesar do que possa estar acontecendo, ou que vai acontecer no meio do percurso. Muitas vezes o que nos acontece e nos acomete, por meio do medo, por meio da desistência, da falta de perseverança, é quando se levanta a primeira tempestade na nossa embarcação, já queremos desistir, já queremos abandonar o barco, já queremos acreditar que não está certo. Queridos, se Ele nos deu uma palavra a respeito, confia nele. Vale a pena acreditar e confiar na palavra daquele que é o Criador da tormenta que está causando, como uma pedagogia por Ele para nos ensinar. Nós não entendemos, nós não temos a capacidade e a dimensão de saber o motivo pelo qual as coisas acontecem. Mas se Deus é o soberano, o guiador, mantenedor que conduz a nossa vida, tudo o que acontece é vontade dEle. Você não crê assim? Então entenda e descanse nele, que se há uma situação de tempestade se levantando na sua vida, que não é fruto da sua desobediência, é fruto do propósito dEle. E o que nos cabe no processo é continuar crendo. Os discípulos estavam sofrendo, mesmo sendo homens experientes, estavam diante de uma tempestade que eles nunca enfrentaram. E eles sofreram com medo, eles sofreram ansiosos, não é verdade? Então, queridos, medo, ansiedade, às vezes algum temor que possa nos sobrevir no caminho faz parte do processo. Nós somos seres humanos, estamos sujeitos realmente a muitas vezes passar por isso. Mas o que nós não podemos deixar é essas circunstâncias que se levantam dominar a nossa vida, nos neutralizar a ponto de não nos deixar continuar crendo. Amém? Pelo contrário, circunstâncias assim são as circunstâncias mais favoráveis da nossa vida para o Senhor revelar o seu poder e a sua glória, para o Senhor nos esticar na nossa fé, na nossa perseverança, para que possamos viver coisas sobrenaturais da parte dEle. Como nós vamos viver coisas sobrenaturais se a vida sempre for da mesma forma? Se não tiver empecilhos no caminho, se não tiver resistências na nossa caminhada, queridos? E isso faz parte do processo que nos forja, que nos fortalece, para nos tornarmos alguém melhor por Ele. Amém? Aí o que acontece? Uma lição que eu aprendo. Jesus, Ele dá a ordem. E Ele dá a ordem ao vento. E a tempestade para. O que causava a tempestade era o vento. Não adiantaria simplesmente Ele falar para o mar: mar, cessa a sua bravia, a sua braveza, né? Ele falou para o vento.
O vento era o causador da tempestade. O mar estava tranquilo. Quando o vento veio e ficou mais forte, é que causou a tempestade. Jesus, ele não falou simplesmente ao problema para resolvê-lo, ele falou aquilo que estava causando o problema. Porque muitas vezes nós somos especialistas em resolver os problemas, mas há situações que são a raiz do problema que ficam sem resoluções. E daqui a pouco o problema está de novo à tona. Jesus é especialista em ir na raiz do problema que nós enfrentamos. Ele disse ao vento e o mar se aquietou. Então ele sabe qual é a raiz do problema que você está enfrentando. Você só está enxergando o problema, mas ele sabe o motivo pelo qual esse problema está te afligindo, e ele tem autoridade e poder para resolver de uma vez por todas. Amém? Se você confiar nele, se você acreditar nele. O que é interessante é que Jesus, ele acalma a tempestade externa, quando ele dá essa ordem, aquieta-te. E ao mesmo tempo, ele também aquieta a tempestade que estava dentro dos discípulos. Ele aquieta a tempestade externa, e aquieta agora o coração daqueles homens. Aqueles homens estavam tomados de medo, incredulidade, ansiedade, quem sabe a ponto de murmurar contra ele. Mas Jesus revela a sua autoridade. E quando ele faz isso, então, o coração daqueles homens agora é tomado de uma paz, de uma tranquilidade, porque eles não vão perecer mais agora. Só que ao mesmo tempo em que a paz os toma, um temor os toma também. Porque agora, queridos, eles estão tomados de um temor porque eles falam uns aos outros. Eles não tinham nem coragem de perguntar para Jesus como é que o Senhor fez isso. Eles questionam uns aos outros e perguntam assim, mas quem é esse? Quem é esse? Esse não é aquele que anda conosco? Nascido de Maria, de José? Nós vimos ele curar. Nós vimos ele libertar pessoas endemoniadas. Nós vimos ele pregar, nós caminhamos o dia inteiro com ele. Mas quem é esse? Que agora de uma forma sobrenatural deu ordem e agora a natureza obedeceu a ele. Sabe o que é interessante do vento? Jesus, ele fala para Nicodemos, capítulo 3 de João, que o vento sopra onde quer, e não sabemos para onde ele vai, de onde ele vem e para onde ele vai. Deus é soberano, mas ele deu autonomia ao vento para soprar aonde deseja. Só que nesse dia o vento teve que mudar o seu curso. Porque nesse dia, ainda que o vento tinha autonomia de soprar aonde quer, Jesus ele se levanta e fala, não, o seu curso vai mudar aqui hoje. A direção para a qual você está soprando e fazendo a tempestade acontecer, ela vai mudar, pode cessar. Os discípulos estavam com muito medo, mas não entendiam que quem estava no barco era o Criador do vento. Era aquele que tinha domínio sobre a natureza, queridos. Quem estava no barco era maior do que a circunstância que eles estavam enfrentando. E Jesus se revela com poder dessa forma, revelando agora a sua soberania sobre toda a criação. E o que é interessante é que esses discípulos, eles imaginavam que iriam sucumbir. E foram então, cheios de medo, apavorados, acordarem Jesus. E nem imaginavam que estavam despertando Deus. Porque Deus se levanta na pessoa de Jesus e faz aquilo que eles nunca viram fazer. Eles conheciam, pela tradição oral, que Deus, como Criador de céus e terra e tudo que nele há, tinha o domínio sobre todas as coisas. Eles conheciam Jesus de caminhar com ele e ver as maravilhas e milagres que Jesus fazia. Mas quando ele realiza isso, chama a atenção e fala, não, esse homem é Deus. Porque curar, eles já ouviram dos profetas antigos, como Elias, realizar curas. Multiplicação, eles ouviam a história de Eliseu que multiplicou o azeite da viúva. E outros milagres mais. Mas acalmar o vento,
e dar ordem à natureza e ela obedecer, que era a primeira vez que eles estavam vendo acontecer. Porque somente um tinha o poder de fazer isso, e era Deus. E Jesus ali estava revelando, queridos, seu lado divino. Olha que interessante. Jesus, como homem, ele teve, na sua humanidade, cansaço. Porque ele pediu, vamos entrar no barco e eu vou descansar. Ele estava dormindo. Como homem, ele estava cansado, porque cansa também. Mas como Deus, querido, ele tinha o poder de fazer o sobrenatural. E fez o sobrenatural acontecer. A questão do barco não ter sucumbido pelas ondas, não fala somente a respeito da estrutura pelo qual o barco foi criado. Porque eu acredito que esse barco não foi construído com uma tecnologia avançada de enfrentar tempestades tamanhas, como essa que enfrentou. E nem a capacidade dos discípulos em controlar aquela embarcação, mesmo que tenha uma experiência de pescador. Aquele barco só não sucumbiu pela presença daquele que estava lá dentro. E trazendo para as nossas vidas, porque esse barco é o retrato da nossa vida, da nossa casa, da nossa família. Por melhor que você seja, por mais bem financeiramente que você esteja, por mais em paz que você pense estar, ou tranquilo, ou na melhor fase da sua vida, o que te dá garantia de vitória e triunfo contra as tempestades é a presença de Jesus na sua casa. É a presença de Jesus na sua embarcação e na sua vida. Porque sem Ele presente, queridos, você não vai suportar vento, tempestade, tribulação e dificuldade, por mais pequena que ela possa parecer ser. Mas se Ele estiver contigo no barco, essa presença é a garantia de que você vai chegar ao outro lado. Essa presença é a presença manifesta do Deus vivo, que te garante e que traz tranquilidade a você. Aqueles discípulos estavam tomados de algo que aterroriza essa geração, que é o medo. O medo, ele é um dos piores agentes que existe como mal na vida das pessoas. Porque ele não se encarrega simplesmente em roubar os nossos bens, mas principalmente a nossa paz. Essencialmente a nossa paz. E quando ele tira a nossa paz, nos desestrutura, tira a nossa estrutura, tira a nossa estabilidade. Mas Jesus estava trazendo uma lição, dizendo que eles não deviam ter medo. Jesus estava na prática dizendo para eles, olha, situações semelhantes a essas vocês enfrentariam, e vão enfrentar. Mas eu quero que vocês entendam que eu estando com vocês estando comigo, não há medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então nós devemos acreditar e deixar o medo de lado e entender que com o Senhor nós temos que crer, mesmo em meio às maiores dificuldades da nossa vida. Por quê? Ele nos prometeu a sua presença. Ele nos garantiu que estaria conosco. E Jesus, toda a embarcação, todo o barco, toda a realidade em que ele esteve presente, deu certo. Nunca afundou. Sempre chegou ao destino que deveria chegar. Na sua vida é assim também. O que faz você perecer, queridos, é a ausência de Jesus. Não é a presença de coisas, não é a presença de pessoas, é a ausência de Jesus. Se Ele estiver presente, queridos, Ele é essencial. Ele é aquilo que você de fato precisa, porque as demais coisas serão acrescentadas. Serão consequência da presença que está com você, na sua casa, na sua vida, na sua família. E eu gostaria já, para nós podermos aqui fazer a conclusão, de entendermos aqui 3 perguntas que giram em torno dessa passagem. Esses versículos, a chave para entendermos está em 3 perguntas que são feitas. A primeira pelos discípulos, a segunda por Jesus, e a terceira dos discípulos uns aos outros. A primeira pergunta os discípulos fazem, quando estão naquele momento de maior medo, achando que vão perecer.
acordam Jesus e a pergunta que eles fazem: o Senhor não se importa que vamos morrer? Ou seja, retrata a nossa vida quando estamos passando em alguma situação e falamos assim: Senhor, o Senhor vai ficar de braço cruzado? O Senhor não está vendo o que eu estou enfrentando na minha vida? O Senhor não está vendo que as portas estão fechadas e eu preciso de um milagre? Quantos de nós não fazemos isso? Perguntamos, e não que seja errado perguntar, mas muitas vezes questionamos de forma incrédula, como se Deus não estivesse agindo pelo fato dele estar em silêncio, dormindo. A primeira pergunta é essa: você não se importa? O Senhor não está preocupado com a gente não, porque o Senhor está dormindo. Jesus tem seus meios de trabalhar em nós, e o silêncio dele muitas vezes fala muito mais. É muito mais audível o silêncio dele em nossas vidas como resposta, do que propriamente dito quando queremos que algo grite e diga aquilo que devemos fazer ou não. Quando o Senhor se cala, é porque Ele quer que ouçamos a voz do nosso coração, olhemos para dentro e entendamos que precisamos, por meio do Espírito Santo, ouvir a voz dEle, ainda que Ele não fale. Mas se o Espírito testifica em nós qual é a vontade dEle. Então, se as coisas não estão como você imaginam, não queira culpar Deus, perguntando: por que o Senhor não está fazendo? Por que eu vejo na vida de Beltrano, de fulano, as coisas acontecem e na minha vida não? Como é que é? Olhe para dentro de si primeiro, e questione o que é que eu não estou fazendo, ou o que é que eu estou fazendo para estar assim. Amém? A segunda pergunta é a de Jesus: por que vocês têm medo, homens de pequena fé? Não era para ter medo? Vamos ser sinceros, sendo seres humanos. Se fôssemos nós, não, Jesus, eu não vou temer, eu estou aqui, eu tenho experiência, eu vou conseguir passar do outro lado. Não, queridos. Jesus não estava falando propriamente dito deles sentirem medo pelo fato do que estava acontecendo, mas Jesus, como já deu exemplo de várias realidades, por eles estarem presentes e verem milagres acontecerem, deveriam acreditar que Jesus estava no controle daquela circunstância, mesmo parecendo estar descontrolada. É a pergunta agora que Jesus faz para nós: por que vocês não têm fé? Vocês me perguntam por que eu não estou agindo, mas a pergunta que eu faço a vocês respondendo essa pergunta é: por que vocês não estão crendo? Mesmo que vocês não estejam vendo a minha intervenção, por que vocês não estão crendo que eu possa intervir? Vocês já não viram e testemunharam o tanto que eu fiz e posso fazer? O que é essa tempestade diante do que você já viu eu fazer na sua vida? É o Senhor dizendo a você e te perguntando: por que você não crê? Por que você está desanimado? Por que você está querendo sair, lançar fora, né? Sair do barco? Continue crendo. E aí ele fala: homens de pequena fé. Não que a fé necessariamente precisasse ter um tamanho, mas eles precisavam, ainda que fosse do tamanho de um grão de mostarda, acreditar. E nós precisamos também acreditar nas circunstâncias mais impossíveis que Ele pode intervir e fazer as coisas mudarem. Porque muitas vezes a incredulidade nos toma de tal maneira que nossa fé não consegue ter nenhum alcance, sabe? Não estamos tendo força. Mas as circunstâncias difíceis da vida é que nos leva a exercer a nossa fé. Precisamos crer como Abraão, que creu contra a esperança. Quando não tinha mais possibilidade, ele creu e viu a resposta daquilo que Deus podia fazer. Você que está aqui, essa pergunta é para você: por que você não tem fé? Continue crendo. Não é no seu tempo, não é no seu jeito, não é na sua hora. Mas se você continuar acreditando, vai chegar. Vai acontecer, meu querido. Amém? E a terceira pergunta que os discípulos fazem uns aos outros agora: quem é esse que até o vento, os ventos e o mar lhe obedecem? Os discípulos agora, ao experimentarem do livramento que o Senhor lhes traz, agora estão diante
do feito realizado por esse homem que é Deus, estão maravilhados e falam: quem é esse? Ou seja, nós estamos diante de alguém que é sobrenatural. Nós estamos diante de alguém que pode fazer muito mais além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que opera em nós. Quem é esse? E eu digo para você quem é esse. Ele é aquele que teve a capacidade de abrir mão de sua glória. Encarnou-se e foi até as últimas consequências da humilhação e da vergonha para morrer em seu lugar, se entregando para que diante de Deus você não fosse mais culpado, mas fosse alguém agora aceito. Ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Ele está sentado à destra de Deus Pai, somente aguardando o momento certo de retornar para cumprir o seu propósito eterno. Ele é aquele que triunfou sobre a morte, que quebrou as cadeias, que cura, que transforma, que liberta, que sara. Ele é o Emanuel, Deus conosco, Deus presente. Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. É aquele que ordena a qualquer tempestade que você esteja enfrentando, mesmo que não veja solução, e faz com que ela cesse, porque Ele tem toda a autoridade. Porque Ele diz que toda a autoridade me foi dada, nos céus e na terra. Ele é aquele que estava presente antes de todas as coisas serem feitas, de modo que sem Ele, nada poderia ter sido feito. Ele é aquele que nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Ele é o verbo encarnado, a palavra viva, a luz do mundo. É Ele, é esse do Jesus ao qual eu estou falando e que nós servimos, e que tem todo o poder. E que não há questionamentos suficientes que possam mudar aquilo que Ele fez e faz em nossas vidas, queridos. O que nos cabe é continuar crendo e entender que a presença dEle manifesta, é real todos os dias das nossas vidas. E que na nossa vida, no barco que é a nossa vida, Ele está presente. Se Ele estiver presente, não é isenção de problemas, mas é a certeza da vitória, a certeza de que as coisas vão acontecer de acordo com a vontade dEle, e eles vão chegar, você vai chegar até o outro lado, amém? Duas considerações. Por que eles deveriam ter fé e por que nós devemos também? Primeiro, porque Jesus disse que eles iriam chegar do outro lado. E toda a promessa de Jesus é uma realidade. Se Ele diz que vai acontecer, fique tranquilo. Jesus disse para eles: vamos para o outro lado. Não importa o que vai acontecer, nós vamos chegar. Segunda coisa, Jesus estava presente ali. Se Ele está presente, nós devemos crer, mesmo em qualquer circunstância que você esteja enfrentando. Essas duas coisas asseguraram aqueles homens, ou deveriam assegurar aqueles homens, que eles deveriam continuar crendo. Continue crendo, meu irmão. Sabe por quê? Se você está obedecendo à vontade dEle, queridos, tudo vai dar certo, mesmo que tenha intempéries no caminho. E se Ele está com você, queridos, Ele é a garantia que você precisa para conquistar aquilo que é a vontade dEle. Amém? Em nome do Senhor Jesus. E aí, finalizando aqui, o que acontece? Havia um propósito, queridos, em tudo isso. A pedagogia do ensino no momento da tempestade, mas também eles precisavam chegar do outro lado. Porque quando eles chegam do outro lado, eles se deparam num lugar com um homem que estava entre sepulcros, um endemoniado gadareno. Eles chegam na região de Gadara, e aquele homem agora está entre os sepulcros. Eles chegam de madrugada, então você imagina, chegar num lugar que é um cemitério, você imaginaria encontrar de tudo menos alguém vivo. E eles encontram um vivo que estava possuído de espíritos, né? Uma legião de 6.000 demônios, que atormentavam aquele homem, faziam ele rasgar sua roupa, se lançar ao fogo, se machucar, de modo que ele vivia fora da sociedade, que não tinha como um homem desse conviver de forma social. Mas Jesus chega, alcança aquele homem, ele é liberto, os demônios se precipitam, né? E eles vão até os porcos, a passagem onde Jesus manda e expulsa esses demônios, eles vão sobre os porcos se precipitam, e aquele homem então se torna liberto. Aí nós vemos os textos correlatos que falam sobre as mesmas passagens,
que é Mateus 4, que é João 8, Mateus 8 também, falam que esse homem é visto depois pela sociedade, no estado normal, e ninguém entende. Fala, meu Deus, o que aconteceu com esse homem? E aí viram e ficaram sabendo que Jesus foi o causador da libertação dele. Só que ao invés de celebrarem a vitória do homem, eles expulsam Jesus. Falam, ó, vai embora daqui. Vai embora daqui porque o senhor não é bem-vindo aqui. O propósito era a libertação de uma pessoa, de uma alma. E o propósito se cumpriu. Aquela pessoa foi liberta, foi alcançada, entende? Na nossa vida, tudo aquilo que nós enfrentamos, para fazer o encerramento, tem um propósito, queridos. O que está acontecendo no meio do processo, queridos, não pode atrapalhar a conclusão do processo. Você vai chegar até lá. Há um propósito no final dessa trajetória que você está enfrentando. Continue crendo, queridos, porque a presença dele está com você. Está no seu barco, está na sua casa, está na sua família, amém?